pessoal, tudo bem com vocês? É, Eu sou Isaac, professor de Educação Física da Rede Municipal de Educação de São Sebastião, Alagoas, e na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo dança, tá? Mais especificamente tratando das danças de salão. E aí vamos relembrar um pouco do que vimos em aulas anteriores. Corta essa parte. E aí vamos relembrar um pouco do que vimos em aulas anteriores. Vimos que a dança é uma prática corporal muito antiga, não é? E que pode proporcionar diversos benefícios aos praticantes, tá? A partir daí, nós vamos conhecer, entender melhor sobre uma das classificações da dança, que são as danças de salão. Significado de danças de salão é aquela dançada aos pares, em contato, que desenvolve estruturas de passos variados no salão, harmonizando em relação à parceria e à música, ou seja, sempre seguindo um determinado ritmo e deslocando-se no sentido anti-horário. É uma característica da dança de salão. Independente de quaisquer que seja, e mais à frente eu irei citar alguns exemplos, o deslocamento é sempre no sentido anti-horário. As mesmas são muito praticadas como forma de entretenimento e lazer, dando características próprias a esse tipo de dança. E aí vamos ver um pouquinho, né, como foi o surgimento e a chegada dessa dança, da dança de salão, ao Brasil. Estudos indicam que a dança de salão teve início na Europa, né, e posteriormente foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses e mais adiante por outros colonizadores europeus. Exemplos de danças de salão. Mundialmente existem diversos tipos de danças de salão, como por exemplo o bolero, o samba, a salsa, a valsa, o tango, o forró, dentre outros. Eu destaquei aqui o samba e o forró por serem danças brasileiras, tá? E aí eu gostaria de deixar corta essa parte. E aí eu gostaria de fazer uma... Corta também, não estou lembrando a pergunta, a palavra. E aí eu gostaria de saber, a partir da figura que vocês verão abaixo, qual a dança está sendo ilustrada. Qual dança está sendo ilustrada? Esta é a figura. Olhem direito todas as características, tá? Prontinho, acertou quem falou forró. Com relação ao forró, o forró é uma dança popular nordestina, possui temáticas ligadas aos aspectos culturais e do cotidiano, né, da região nordeste do Brasil, e a gente vê muito em suas letras falar do trabalhador, né, do homem do campo, das dificuldades que ele passa, da valentia desse povo também em lutar contra as dificuldades, tá certo? Também é um gênero musical, justamente por ter essa junção de ritmo e dança, que incorporam a sequência de outros ritmos nordestinos, como o chachado, o baião, o xote, o coco de roda, entre outros ritmos. E aí, com relação ao surgimento do forró, ele surgiu no século XIX. Nesta época, como as pistas de dança eram de barro batido, era necessário molhá-las antes para que a poeira não levantasse. E a partir de então, as pessoas que iriam dançar naquele determinado salão dançavam sempre arrastando os pés, justamente para evitar que a poeira levantasse. Vocês devem se perguntar também, né, qual a origem do nome forró.
e como ele é dançado. Vamos ver agora, tá? A origem do nome forró tem diversas versões, porém a mais aceita é a do folclorista e pesquisador Luiz Câmara Cascudo, tá? Segundo ele, a palavra forró deriva da abreviação de forró-bodó, que significa arrasta-pé, confusão ou farra. A dança, propriamente dita, é realizada por casais que dançam com os corpos bem colados, transmitindo sensualidade. E aí o forró, ele é nacionalmente conhecido, né? Todo o território brasileiro sabe, ou pelo menos já ouviu falar no forró. Mesmo sendo tipicamente nordestino, o forró espalhou-se pelo Brasil fazendo grande sucesso. E os principais causadores desse sucesso foram justamente os migrantes nordestinos que espalharam o forró pelo Brasil, principalmente nas décadas de 1960 e 1970. Foi um período onde muitas pessoas saíam da região Nordeste para a região, principalmente para a região Sul e Sudeste do Brasil, tentar uma vida melhor lá e consigo carregava o forró. Desta forma, o forró foi disseminado, né? Foi se expandido por todo o território nacional. Atualmente existem algumas variações de forró, nas quais destaca-se o forró pé de serra, que é tido como o forró tradicional, o forró eletrônico e o forró universitário. Cada um desses três atendem a características de um determinado público, tá certo? Cada um deles, mesmo tendo a essência do forró, mas é dançado, as próprias músicas têm suas particularidades, tá certo? E aí, por ser considerado tradicional e muito forte em nossa região aqui no Nordeste, daremos continuidade abordando o forró em sua modalidade pé de serra. E aí eu trago algumas das principais características do forró pé de serra. Ele é caracterizado por ter como fonte de inspiração artística o universo rural do sertanejo. Como eu falei anteriormente, ele retrata, né, em suas letras a vida do sertanejo, a lida deste povo para... Corta essa parte. E aí, com relação às características, né, do forró pé de serra, ele é caracterizado por ter como fonte de inspiração artística o universo rural do sertanejo. Como eu falei anteriormente, as letras do forró, ele fazem questão, né, de ressaltar a vida do homem do campo, a vida do nordestino. E tem origem em meados da década de 1940, no Nordeste brasileiro. É tocado por trios de zabumba, sanfona e triângulo, dando característica singular a esta música. Ou seja, sempre que vocês em algum local vê um trio composto por sanfona, zabumba e triângulo, é certeza de que eles estão fazendo ou tocando forró pé de serra. E como é dançado o forró pé de serra? Na dança é comum o uso de passos básicos e simples variações, tais como o giro simples de dama, sem muita frequência, passes curtos, passes para um lado, para o outro, para frente e para trás, e o chameguinho. É uma dança muito fácil, né, de ser dançada, não possui uma complexibilidade. É uma dança muito fácil de ser dançada, não possui uma complexidade. É uma dança muito fácil de ser dançada, não tem uma complexidade. Vamos lá. É uma dança muito fácil de ser dançada, não tem uma complexidade
tá certo? Então, aproveitem, usufruam dessa dança. E aí eu trago alguns dos principais músicos do forró pé de serra, tá certo? São eles o Luiz Gonzaga, o Jackson do Pandeiro e o Dominguinhos. Aqui o Luiz Gonzaga, ainda jovem, né? O Jackson do Pandeiro e por fim o Dominguinhos. E aí, para fechar, né, para encerrar nossa aula de hoje, eu trago uma curiosidade. Você sabia que no dia 13 de dezembro é comemorado o Dia Internacional do Forró? Pois é, o forró por ser... Corta essa parte. Pois é, o forró, pela sua grandiosidade, ele passou a ter uma data comemorativa, que foi o dia 13 de dezembro, tá? E por hoje é só. Tenham todos bons estudos e até corta também. E por hoje é só. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.